Dando continuidade ao nosso estudo sobre cadeia respiratória, nós podemos perceber que existe uma estrutura proteica que atravessa a membrana, que é muito chave nesse processo, que é o complexo FO e o complexo F1 da ATPase. O complexo FO possibilita a passagem do próton para dentro da matriz mitocondrial, enquanto o complexo F1 possibilita, usando essa energia do fluxo, possibilita a síntese do ATP. Então, o que nós estudaremos agora é alguns detalhes sobre esse sistema ATPase. O complexo FO ele é formado por diversas cadeias, que você tem essa estrutura alfa, a estrutura beta, gama, são duas estruturas beta, e essa estrutura alfa é formada por 12 domínios transmembrana. Esses domínios transmembrana são 12, ou por isso tem C12, porque são 12. É como se fosse um tambor de revólver com 12 tiros, digamos. Então, onde você teria aqui os canais, né, formado pelas cadeias peptídicas e proteínas, e essas cadeias peptídicas e proteínas, elas atravessam a membrana. E quando o próton atravessa por essa estrutura, ó, veja, o próton entra aqui, dá a volta como se fosse um tambor de revólver girando, tá vendo? E aí, quando ocorre esse giro do tambor de revólver, ele possibilita a saída desse próton, a passagem desse próton para o espaço intermembranas, para a matriz mitocondrial de volta. Então, ele sai do espaço intermembranas, entra nesse tambor, que é o complexo FO, dá a volta e cai na matriz mitocondrial. Esse giro das cadeias alfa da FO ATPase, ela gera mudanças conformacionais importantes nas cadeias beta e gama. E essas mudanças nessas cadeias, delta, perdão. E essas mudanças nessas cadeias induzem, por sua vez, mudanças conformacionais agora no complexo F1 ATPase, que é esse que eu estou circundando aqui, essa parte mais colorida. O FO é o alaranjado e essa parte colorida é a estrutura da parte F1 da ATPase. E esse complexo se liga com o complexo FO através dessa cadeia epsilon, que tem uma cadeia gama interna lá, e no entorno dessa cadeia gama existem 6 cadeias peptídicas, 3 do tipo alfa e 3 do tipo beta. Agora nós vamos observar como é que funciona quando ocorre a passagem desses prótons para cá e muda essa conformação. O que essas mudanças conformacionais induzem aqui nesse processo das cadeias alfa e beta. Observe. Então, aqui você tem um destaque para essa parte da estrutura, né? E aqui você tem uma visão de cima, como se a gente estivesse olhando de cima, né? Então, nós temos aqui, ó, as 6 cadeias, 3 alfa e 3 beta, né? E as cadeias alfa, elas existem apenas não, mas existem para dar suporte e transmitir às cadeias beta essas mudanças conformacionais. Então, quando ocorre aquele fluxo de prótons e as cadeias mudam, essas cadeias alfa e beta mudam de conformação, as cadeias beta, elas sempre são 3 cadeias beta, né? E elas sempre existem 3 estados alternados simultaneamente. Uma estará com ATP, outra estará com ADP mais fosfato, mas que não virou ATP ainda, e a outra estará num estado vazio porque ela acabou de liberar um ATP produzido. Ok? Então,
o fluxo é nesse sentido para cá. Então, quando passam 3 prótons lá pelo complexo FO, aqui no complexo F1, reverbera essa mudança conformacional, que faz o quê? Esta cadeia que está com ATP pronto, liberar esse ATP e ela passar para o estado vazio. Veja que aqui ela está com um ATP, agora aqui ela está no estado vazio. Quando ela passa para esse estado vazio, essa que tinha ADP e fosfato vai para o estado com ATP. E essa que estava no estado vazio agora vai receber uma molécula de ADP e fosfato, mas não catalisou ainda a fosforilação desse fosfato. Quando ocorre a passagem de mais 3 prótons pelo complexo FO, mudam as conformações das 3 cadeias beta de novo, e esta aqui que está com o ATP, esta aqui que está com ATP vai liberar esse ATP para o meio. Esta que está com o ADP e o fosfato vai agora fosforilar o ATP, usando essa energia. E esta que estava vazia agora passa a receber um ADP e um fosfato. Depois um novo ciclo, mais 3 prótons, né? Depois um novo ciclo aqui. Você vai ter de novo esse ADP virando ATP, esse ATP sendo liberado, né? E este sítio vazio sendo ocupado por um outro ADP e fosfato, e assim sucessivamente. De modo que a cada cerca de 3 prótons de hidrogênio, que voltam para dentro da matriz mitocondrial, são liberados aí em torno de 3 ATPs. A estequiometria eu já vou passar para vocês aí na sequência. Aqui está a lógica, né, de funcionamento da produção da fosforilação oxidativa do ATP, para mostrar de onde vem o ATP e como ele é produzido, né, durante a cadeia respiratória, usando essa energia da cadeia respiratória. Né? Quando a mitocôndria produz o ATP, ela precisa também liberar esse ATP para o resto da célula, porque isso está sendo produzido dentro da mitocôndria. Então, esse ATP pode ser exportado para fora da mitocôndria, desde que seja trocado, feito um antiporte com o ADP. Né? É claro, porque se não fosse assim, o complexo FO1 ATPase não teria mais substrato para continuar a reação de produção do ATP. Né? Esse slide é um slide antigo, e repare que em vários livros e figuras é capaz de vocês observarem isso ainda. Aqui aparece que os prótons atravessam o complexo F1, o que não é verdade. Hoje já se sabe que não é assim. Era apresentado assim antigamente, hoje já se sabe que não é assim. Esses prótons atravessam aqui e caem aqui. Tá? Então, se você olhar os slides anteriores, você vai ver que os prótons atravessam e caem aqui. Né? Mas, como essa figura aqui especificamente é de uma edição antiga, então aqui ainda está apresentado dessa forma. Simultaneamente a esse antiporte de ATP e ADP, é realizado um simporte de fosfato com próton de hidrogênio. Então, os prótons de hidrogênio entram junto com o fosfato para não desequilibrar a carga. Então, um é positivo, outro é negativo, mantém o equilíbrio de carga. Isso aqui não altera a carga elétrica líquida igual a zero disso. Né? Então, isso aqui não altera aquele delta psi, aquela variação de energia que você tem entre os dois lados da membrana. Né? Porque é essa energia que vai ser usada para modificar esse sistema e possibilitar a síntese ATP. Então, isso aqui não pode distorcer. O próton entra, mas junto com ele entra um fosfato. Né? Porque a diferença de carga tem que se fazer através desta entrada do próton, tá? E não desta. Aqui ele só dissiparia como calor. Então, é assim que funciona, né, a troca. A mitocôndria produz ATP para a célula e dispensa isso lá para o citosol,
né, sem nenhum problema, desde que receba deste citosol o ADP, né, para entrar junto com o próton. Então o próton entra, o ADP entra, os dois se juntam para formar ATP, que volta lá para a célula, né? Vai alimentar a célula com muita energia. Algumas espécies conseguem, mesmo numa temperatura fria, muito fria, manter a temperatura aqui a 32 graus. Isso basicamente para atrair insetos como moscas que fazem a polinização. Então, num ambiente frio desse, ocorre a atração de insetos pela temperatura alta. Como é que essas plantas conseguem manter essa temperatura de 32 graus, mesmo praticamente soterradas no gelo? Porque elas têm um sistema de oxidase alternativa que desvia parte dos elétrons que estavam sendo dirigidos para a cadeia respiratória, pela cadeia respiratória para o oxigênio virar água, e essa oxidase alternativa também transfere diretamente da ubiquinona para o oxigênio e forma água igual. Mas ao longo desse processo, ao invés de fluxar prótons, né, como ele não passa pelos complexos 3 e 4, não ocorre muito menos fluxo de prótons, e com isso não gera-se o delta-psi, não se gera a variação de energia elétrica para se possibilitar a síntese ATP. Ao contrário, essa energia toda é dissipada termodinamicamente na forma de calor. E aí esse calor vira aquecimento. Em animais existe uma proteína chamada proteína desacopladora ou termogenina, que ela desempenha um papel semelhante, principalmente em alguns tecidos e em algumas fases de vida. Crianças recém-nascidas superexpressam essa proteína em algumas regiões do corpo, como por exemplo a gordura atrás das costas, na região cervical ali próximo, né? Então naquela região, aquela gordura é chamada gordura marrom, justamente porque ela tem muitos desses sistemas de transporte. Essas proteínas desacopladoras, elas trabalham fazendo o quê? Competindo com o complexo F1 ATPase, aqui também aparece atravessando, né? Ele não atravessa, a gente já sabe. O próton cai aqui, né? Mas essas proteínas elas competem com a ATPase pelo fluxo de prótons, ou seja, elas abrem um poro, um canal que possibilita o retorno desses prótons para dentro da matriz mitocondrial, sem, no entanto, estar associada à produção nenhuma de energia, de modo que a diferença de energia é dissipada na forma de calor. Então, os mamíferos utilizam os homotérmicos, de uma forma geral, utilizam essas proteínas termogeninas para a produção própria de calor, principalmente em determinadas etapas do ciclo de vida. Tá? Então, as termogeninas são essas proteínas que nós temos aí no metabolismo animal.